Olá pessoal, ainda falando desse livro aqui, A Formação da Cristandade, do Christopher Dawson. Ali na página 336, ele vai começar a falar sobre esse papel da ciência aí na Idade Média, né? Então ele vai criticar essa tese da Idade Média como sendo um período de Idade das Trevas, né? E vai falar assim, essa foi a verdadeira Idade das Trevas, em que pesem os verdadeiros feitos do Império do período carolíngio, Carlos Magno, né? Não há desculpa, contudo, para se aplicar a mesma expressão à parte final da Idade Média do século XI em diante. Isso só se justifica pela ideia absurda de que o mundo parou de pensar no final do período clássico e recomeçou a fazê-lo de modo repentino na Reforma Protestante. Quer dizer, não houve um lapso de inteligência do período da Idade Média. Longe de ser uma página em branco na história intelectual da Europa, a era da escolástica deixou mais que os demais períodos uma marca indelével na mentalidade ocidental. Como disse o professor Alfred Whitehead, foi a época que lançou as bases da conquista científica do mundo moderno. Devemos a tal período a confiança no poder da razão, quer dizer, toda aquela escolástica, aquele raciocínio lógico elaborado por Tomás de Aquino, né, uma suma teológica, né, toda uma argumentação baseada na razão, aquilo e a fé numa racionalidade do universo, tudo aquilo serviu de base para a ciência moderna, sem a qual a ciência seria impossível. Isso destruiu a antiga visão mágica da natureza que nossos ancestrais partilhavam com todos os demais povos primitivos e que ainda permanece não só nos remotos cantões da Europa, mas sobre a superfície da moderna civilização urbana, ou seja, ainda hoje temos, né? Enfim, então ele está falando desse papel importante aí na formação do pensamento. É por isso que essa história aqui se ajusta muito numa história cultural. Tá? Nos séculos XII e XIII, todavia, a mentalidade ocidental finalmente entrou em contato com a principal tradição do pensamento helênico e tomou pela primeira vez o conhecimento do rigoroso método científico, ganhando interesse pelos problemas metafísicos mais elevados. Foi quando teve contato com a cultura dos muçulmana, tá? Esse é um acontecimento épico na história do pensamento europeu. Sem dúvida, a Renascença teria, de qualquer modo, descoberto a filosofia grega e a ciência, mas as teria descoberto de uma maneira diferente, como parte da tradição da cultura clássica recebida dos bizantinos, ou seja, num espírito literário e antigo. Os escolásticos, por outro lado, receberam essas influências dos árabes, como parte de um movimento científico vivo, cuja atenção estava concentrada no conteúdo da recém-descoberta literatura e não na forma. Além do mais, se o contato com o pensamento grego tivesse sido adiado até o século XVI, sem dúvida o conflito entre o novo conhecimento e as tradições ortodoxas, teologia e ciência, poderia ter sido muito mais agudo do que realmente foi. Ou seja, esse contato ali no século XII e XIII deu meio que uma preparação, entendeu? Quando veio na Renascença, ela reforçou isso, mas já tinha uma. Já não vai ser um choque tão grande. Então, nesse sentido, que a Idade Média ela foi um passo importante para essa caminhada. No século XVI, predominavam em nossa civilização forças centrífugas, e as condições eram desfavoráveis para a criação de uma síntese, tal como a ousadia e a originalidade dos pensadores do século XIII é mais surpreendente quando nos lembramos de que ocorreram sobre um regime fortemente autoritário, por assim dizer, à sombra da Inquisição. A grande condenação dos erros filosóficos promulgada na Universidade de Paris pelo arcebispo Etienne de Tempier em 1277, poucos anos após a morte de Tomás de Aquino, não se limitou a banir as teorias de Averroes, em particular o ensinamento de Sigurd de Brabant. Também se estendeu a alguns dos princípios centrais do Aquinas e de Egídio Romano, bem como de Roger Bacon, outros pensadores mais obscuros. Então, veja, mesmo dentro desse contexto, né, houve essa verdadeira é, revigoramento, né?
da racionalidade. E aí, nesse elemento, né, progressista, em termos de ciência, desse período, ele dedica, então, a figura do Roger Bacon. Né? Da extravagância, Roger Bacon estava profundamente consciente da missão universal da Igreja para a humanidade e da missão do papado como centro e líder da obra da unidade. Além disso, tinha um senso profético da urgência da situação e dos perigos que ameaçavam a cristandade caso a oportunidade fosse perdida. Os dois elementos contribuíram para a formação da tradição científica europeia. A experimentação pragmática do ideal de Roger Bacon poderia não ter dado nenhum fruto além do exercício intelectual da disciplina oferecida pela escolástica aristotélica e, posteriormente, a iniciativa do pensamento científico poderia ser sufocada sob o peso da autoridade tradicional, não fosse a crítica independente de Bacon e dos experimentalistas. São Tomás de Aquino defendia os direitos autônomos da razão e da pesquisa científica diante do absolutismo teológico da Alta Idade Média. Bacon, por sua vez, interveio para salvaguardar a independência da ciência do absolutismo metafísico dos filósofos. Pierre Durand, historiador Pierre Durand, demonstrou que o ensinamento de Bacon não foi, em hipótese alguma, estéril e tão sem influência como normalmente se supôs. Dentre os seguidores de Bacon estavam alguns dos autores de astronomia mais influentes da geração seguinte: Bernard de Verdun, Guillaume de Saint-Claude e João da Sicília, para não mencionar ainda Pierre Dailly, em um período muito posterior, 1350. Além dessas influências diretas, o espírito dos ensinamentos e do recurso à autoridade da experiência de Bacon sobreviveram na tradição do nominalismo crítico e científico, que se tornou a força dominante da vida intelectual do século seguinte. Nos escolásticos do século XIV, tanto os que precederam a tradição de Bacon como os de São Tomás de Aquino, William Ockham, Jean Buridan e Alberto de Saxônia e Nicolau de Oresme, não encontramos somente uma reação crítica à autoridade da tradição aristotélica e árabe, mas também um movimento de investigação científica original, que preparou o caminho para a vinda de Nicolau Copérnico e da nova ciência da Europa europeia da Renascença. Então, todos esses autores, olha, William de Ockham, né, nominalista, ele é de 1288 a 1348. Jean Buridan morreu em 1358. Alberto da Saxônia, 1390. E Nicolau de Oresme, 1382. Então, todos esses aí estão no século XIV, tá? Seguindo ao Roger Bacon, que ele já é do 1200, né? Então, esses autores, eles são meio que precursores aí de uma ciência que está se enraizando na Idade Média, dentro do pensamento medieval, tá? Agora ele mostra que houve sim reação da igreja a isso, né? A reação, principalmente que ele cita, do bispo lá de Paris, né? O Etienne, né? Que citou que ele condenou as teses de Averroes e que Averroes era segundo a aristotelismo, né? Então, ele deu uma freada nisso, mas isso ainda continuou surgindo dentro da própria igreja, né? Esse movimento de revitalização ali da ciência, né? Aqui tem um ponto aqui falando sobre a matemática, também achei interessante. Nos pontos de vista científicos, mostra uma originalidade notável que, por vezes, parece transcender os limites de sua época e indica o caminho que a ciência ocidental irá seguir nos séculos futuros. Ele via o universo material como um processo dinâmico, a radiação da energia cósmica, que chamava luz, lux, como algo distinto de lumen, que é a reflexão corporificada visível. Essa primeira luz é, por natureza, autodifusiva e, por infinita multiplicação, produz as finitas graduações do universo material.
Para entender a realidade física, é necessário, portanto, estudar as leis de difusão da luz, como encontradas na ciência da óptica, e as leis que governam a transmissão da força de um corpo para o outro. E já que esses estudos são essencialmente matemáticos, a matemática é a chave para entender a natureza. Isso quem está falando é o Grosseteste lá em plena Idade Média, tá? É de máxima utilidade o estudo das linhas, ângulos e figuras, pois sem eles é impossível conhecer a filosofia natural, e eles valem de modo absoluto tanto para o universo em seu conjunto, como para as partes dele. Isso quem está falando é o Robert Grosseteste, em pleno século XIII. Tá? Então, a ideia da matematização da natureza viria com Galileu, né? Você veja que tem precursor ali na Idade Média, né? Com o Grosseteste. Muito obrigado, então.